Olá, povo santo de Deus. Vamos começar aqui mais uma live poderosa para você hoje, com meu grande amigo hoje, pastor Rafael Migovski, né? Pastor super abençoado, amigo, glória a Deus pela sua vida. Então vamos lá, pessoal, vamos aguardar a sua chegada. Vamos ter um bate-papo super especial aqui hoje, tá? Sobre chamado, tá? Vou até colocar aqui para vocês, tá? O tema, chamado. Qual é o seu? Qual é o seu? Seja bem-vindo, Karina, Milon. Logo, logo a gente vai estar iniciando aí. Pronto, chamado, qual é o seu? Tá, então tem agora Karina, Milon aí, esperando aí pastor Rafael. Glória a Deus. Pronto. Olha aí, apareceu o grande pastorzão. Já vou estar chamando ele para poder a gente não... tempo que a gente tem, que uma hora passa rápido. Verdade, pastor? Boa noite. Boa noite, Ângelo. Tudo bom, meu amigo? Tudo. Estava falando aqui no ar aqui que tem que aproveitar porque uma hora passa muito rápido, né? A gente faz essas lives rapidinho passa. E aí, pastor, como é que você tá? Tudo bem? Cara, graças a Deus, estou bem. E você? Como é que estão as coisas aí em Manaus? Também, glória a Deus. Apesar dessa pandemia ainda aí tá trazendo alguns transtornos para a cidade ainda, mas glória a Deus que todo mundo está bem. A Érica, o Isaac, tá todo mundo bem, né? A igreja, a família, glória a Deus por isso. E aí, pastor, muita saudade, pastor. Faz muito tempo mesmo que a gente não se fala, né? Não tem oportunidade de poder se falar pessoalmente, né? Mas os filhos um do outro, né? mas a gente foi acompanhando aí, né, o nascimento dos filhos, né? A gente foi acompanhando. A Érica sempre falava, olha, nasceu o filho do Rafael. A Érica sabe o nome decorado, eu não sei ainda não. Tá? Às vezes eu tenho que lembrar do Isaac, né? Porque mulher é diferente do homem, né? Mulher, ela grava tudo, né? Então ela grava, olha, nasceu o filho da Nai. Aí ela me falava o nome, né? Mas glória a Deus. De vez em quando eu falo que realmente foi um amigo meu, né? Que a gente teve a oportunidade de poder estar um pouco tempo juntos aqui em Manaus, né? Tive a honra de poder ajudá-lo ali no momento onde ele precisou ir para os ribeirinhos rapidinho ali, resolver algumas situações, poder cuidar do apartamento dele, onde ele estava morando, né? Logo no início ali. Então, glória a Deus pela oportunidade que o Senhor está nos dando aí. Senhor não, né? Eu falei Senhor demais para o Rafael. O Rafael ficou agoniado comigo, né? Muito queridos, viu? Fizeram parte da nossa vida, da nossa história, e nós temos um carinho muito grande por vocês. Muito grande mesmo. Glória a Deus. Então, tá aí, né? O tema, chamado, qual é o seu? Né? Então, o assunto é que não falta para poder falar hoje com o pastor Rafael, né? Que é uma referência aí também, né, para o Ministério Infantil, onde ele lidera esse Ministério Infantil na igreja, esqueci o nome agora, em Brasília, Igreja da Capital, né? Igreja Batista da Capital, está em Brasília, o Ministério Play, né? O Ministério Play, né? Glória a Deus pela vida dele, porque realmente ele sempre foi uma bênção. Quando ele era ali da igreja da cidade, né, foi abençoado para poder ir lá na igreja do pastor Gilberto, né, um grande abraço para o pastor Gilberto também, tá bom? E estamos aqui hoje para poder falar um pouco. Rafael, se quiser dar as boas-vindas aí também, fique à vontade. Pessoal, muito bem-vindos, né? É um prazer estar aqui com vocês, e ainda mais falando sobre esse assunto que une uma paixão de vida, né? E, de fato, a questão do chamado é algo muito forte que nos motiva, que gera em nós essa motivação para poder superar as adversidades e muito mais além do que um ser humano comum consegue ir. Eu costumo dizer que a coisa mais preciosa que um ser humano pode ter é o senso de identidade e propósito. Saber responder as perguntas, quem eu sou e por que estou aqui. E quando você tem isso, a sua vida está ganha.
Você não fica triste pelos cantos porque falaram mal de você, porque falaram isso daquilo de você, porque você sabe quem você é. E se você sabe para que você está aqui, você parte para o alvo com velocidade máxima, com força máxima. E é um momento em que arame farpado vira barbante, que muro de 10 metros vira meio fio, que você salta e pula e vai adiante. Obstáculos são trampolins para você ir mais além. E tudo isso advém desse senso de identidade e propósito muito apurados. Então, o tema de hoje, ele é apaixonante. É verdade, verdade. E eu conversando com o Rafael, quando ele estava aqui em Manaus, né, ele demonstrou grande amor, né, por missões, e principalmente para os ribeirinhos, né. Então, é louco aqui pelo Amazonas, principalmente pela questão dos ribeirinhos, né. Se fosse por ele, todo mês ele estaria dando um pulo aqui, fazendo alguma coisa aqui. Ele é doido por animais também, né. Então, isso casou demais aqui com a nossa Amazônia abençoada aqui. E aí, saudade de visitar os ribeirinhos, pastor Rafael? Muita saudade. Como você falou, se eu pudesse, estava aí toda semana. Eu tenho ido, né, na JMA, a última vez que eu estive em Manaus foi pela JMA, a Justiça e Misericórdia Amazon, ali sob a liderança da Sarinha? A Sara do Magno, né? A Sara e Magno. E é fantástico o momento que a gente vive ali, as experiências que a gente tem vivido. Quando os meus pais, a minha família vê as fotos, né, falam, você é outro quando está aí. Até a sua expressão na foto é diferente. E realmente, um lugar que para mim é um mimo de Deus. Eu sou biólogo, né, então tem essa conexão muito forte com animais, com a natureza. E toda vez que eu estou aí, Deus se manifesta de uma forma muito especial na minha vida. Então, eu curto demais estar aí. Glória a Deus. Então, quando a Bíblia fala do chamado, né, a referência quase sempre é o chamado de Deus, né, ou o chamado que Deus, né, dá para o crente, que a gente fala, para aquele que aceitou a Cristo. É também usado o termo vocação, né, a gente conhece também muito como vocação, aquilo para que o cristão foi chamado. Né? E em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, Paulo já fala assim, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. E quando a gente começa a desenvolver esse nosso chamado com o Pai, quando Ele nos chama e realmente nós entendemos que nós não estamos aqui para poder ficar parados sem fazer nada, né? Algo já começa a nos motivar. Quando a gente olha uma situação, a gente vê aquilo e a gente fala assim, não, quero fazer parte daquilo. Eu acho que aquilo poderia melhorar, aquilo poderia ser de tal forma. Então, normalmente, a pessoa que ouve isso, ela fala assim, olha, então é Deus te chamando. É Deus que está te chamando para algo. Né? Então, quando o Rafael, né, cita esse amor imenso, né, pelos ribeirinhos, né, a gente começa a identificar que o Rafael é só criança. Não. Né, eu falei com ele assim, não, a gente vai falar sobre ter uma live, mas a gente vai falar sobre outra coisa, porque eu sei que o seu forte é crianças também, né? Mas tem vários dons e talentos aí que o pastor Rafael tem, né, juntamente com a sua esposa e família, né? E essa é bem legal a gente saber também, né, qual é o chamado. Né? Fora isso, pastor, fora essa situação de missões com ribeirinho, com crianças, algo mais arde no seu coração? Com certeza, fazendo aí uma ressalva que você falou sobre a inconformação santa, né? Se tem alguma coisa no mundo que tira você do sério, é um indício forte que Deus criou você para aquilo ali, para ser a resposta para aquele problema. E isso é um termômetro muito grande. Mas para você saber o seu chamado específico, que afinal de contas todos somos chamados, né? Todos somos vocacionados. A partir do momento que você recebe a Jesus no seu coração, que você recebe o Espírito Santo e os seus dons, você automaticamente tem uma identidade e um propósito o qual precisa cumprir. Tem uma nova identidade e um propósito pré-estabelecido ali para você desenvolver no mundo. Qual é esse chamado específico? Que é uma das coisas que a gente precisa descobrir. No meu caso, além da paixão por crianças, pelo ministério infantil, eu tenho muita habilidade e prazer no ensino, então eu gosto muito de ensinar.
A questão de missões é uma questão que arde no meu coração. A questão de conseguir encontrar dons e talentos diferentes e que somam força para o reino, para avançar o reino, isso me deixa assim, com a pupila dilatada, com a adrenalina mil. Eu gosto muito disso. Cá entre nós, é que eu me sinto que nem o Nick Fury da SHIELD, né? O diretor da SHIELD. Organiza um monte de heróis. Para mim, ele é a figura de um pastor, aquele cara. Porque ele não tem um superpoder, mas ao mesmo tempo tem todos os superpoderes na sua mão. Porque ele lidera os heróis, né? Então vai lá, Hulk, esmaga, vai lá, Capitão América, joga o escuro, vai lá, Homem de Ferro, com a sua armadura, faz o que tem que fazer. Ele coordena os heróis. E mesmo não tendo nenhum poder, ele tem todos os poderes ali à sua disposição para salvar o mundo. Para mim, essa é mais pura figura de um pastor. Então, eu gosto demais de ver talentos e dons diferentes e tentar combiná-los para a gente cumprir um propósito no mundo. Eu sou fissurado em histórias de vida diferente, em personalidades diferentes, em formas como essas personalidades podem se juntar e fazer algo relevante e diferenciado para o mundo, né? Para o avançar do reino de Deus. É uma coisa que realmente me traz muito prazer. Pois é, porque é incrível mesmo o exemplo, né, do Nick Fury, né? Como uma pessoa, né, ela olha para algumas pessoas e vê assim, poxa, isso aí é cheio de talento, né? Cheio de dons aí, poxa, quem dera se eu pudesse fazer tal coisa. Mas quando a gente olha para a vida do Nick Fury, né, a gente vê que ele não tem poder nenhum. Né? O único poder dele é realmente, né, ajustar as coisas, colocar cada um no seu ponto, no que fazer, no que deve fazer. E como tu falou, né, se dá muito com a vida do pastor. O pastor muitas vezes tem que realmente adequar cada habilidade, cada dom e talento para poder a igreja avançar, né, surgir. Tudo bem, tem uns que não são chamados, né, para poder ir lá e ver os ribeirinhos, ou fazer um evangelismo, ou no sonho ir para a África, ou pensa em qualquer outro lugar, né? Mas quando você é chamado para algo, você realmente sente algo dentro de você que ferve, como tu falou, né? A gente sente uma vontade imensa de poder fazer aquilo que a gente ama, né? Eu posso falar, eu amo evangelismo, né? Por quê? Porque a minha vontade é estar falando da palavra de Deus para alguém. Se eu não falo da palavra de Deus para alguém, eu me incomodo, eu digo, poxa, o que eu estou falando para Deus hoje? Nessa pandemia, as pessoas estão com dificuldades. Poxa, quantas delas não precisam ouvir apenas uma palavra, né, para poder ter esperança, para poder ter fé, para poder ter forças, para poder continuar em situações adversas. Né? Uns perderam os familiares, outros estão aí, né, lutando, orando, porque tem familiares no hospital. Outro está doido para poder não pegar esse vírus, e tomara que não pegue em nome de Jesus. Mas o que te chama a atenção? Né? Então, vocês que estão nos acompanhando, isso é muito importante. Né? O que te chama a atenção, né, é porque realmente Deus quer que você faça algo. Não adianta a gente só falar, né, poxa, eu vou torcer aqui para ele fazer. Mas se Deus já te chamou para fazer aquilo, né? O pastor Rafael trabalha no Ministério Play e ele tem com certeza uma equipe, ou uma grande equipe, para poder dar o seu gás ali. E com certeza tem que dar o gás mesmo. O que eu conheço o pastor Rafael, tem que ter uma super equipe, porque o pastor Rafael, cada minuto ele raciocina 50 milhões de coisas. E para colocar em prática ainda é melhor. Né? A minha esposa que sabe disso, ela ama quando tinha a oportunidade de poder estar junto aqui falando. Né? E então, a gente realmente tem que colocar isso para fora. A gente tem que adequar esses nossos pensamentos, esse nosso chamado e dizer, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim e eu quero fazer a diferença nesse mundo. Né? Então, se nós estamos aqui hoje é porque Deus está nos chamando para poder realmente falar do amor dele e alguns assuntos específicos para poder acordar tu que dormes. Né? Vocês que estão aí e estão pensando, poxa, o que eu estou fazendo nessa pandemia? Rafael, eu pensei, logo quando a pandemia veio, né, a primeira coisa que eu pensei não foi assim, poxa, eu vou fazer lives, eu vou aproveitar para poder ler mais a palavra de Deus, eu vou aproveitar para poder realmente ter mais intimidade com o Pai. Não, eu pensei assim, poxa, realmente vou aproveitar esse descanso agora, né, eu vou assistir mais séries, vou descansar, assistir filmes, tá, aproveitar minha família, tudo bem que isso é muito bom, né, meu filhão e tal, mas passou 1, 2 dias eu não consegui fazer nada disso. Deus já estava me incomodando a fazer alguma coisa.
De antes tu vai ficar parado aí, tu vai esperar só as programações da tua igreja aparecerem para poder tu fazer alguma coisa, quando tu tiver oportunidade, não. Fala de mim. Se tu tá me buscando, se tu tá ficando cheio da minha presença, então coloca isso para fora. É quando a gente fala que o Espírito Santo enche tanto, transborda, que a gente tem que colocar para fora. Então esse é meu chamado, né? Então, chamado, qual é o seu, né, pastor Rafael? Essa questão de você aproveitar as crises para o crescimento e aproveitar as oportunidades para você desenvolver algo novo é formidável, é uma coisa que Deus nos deu. O pastor Gilberto aprende uma máxima com ele aqui em Brasília, que é: seja a resposta. Então, seja qual for o problema, você é a resposta de Deus para esse problema. Olha o Maguinho entrando aí, ó. Isso vem com uma coisa que te queima, com uma coisa prazerosa. Poxa, eu preciso resolver isso, eu sou a resposta. Mas, às vezes, vem com uma barreira. Puxa, eu não queria fazer isso. Deus manda outro, que nem com Moisés, né? Não, manda outro no meu lugar. Eu não. Ah, não, mas Deus tinha preparado Moisés para aquele momento, e era ele que precisaria ir. Da mesma forma, esse chamado, às vezes, ele vem com esse tom de prazer, mas, às vezes, vem com um tom de responsabilidade muito grande, do qual a gente quer fugir. Quer se ver longe, quer que nem Jonas, se esconder ali no fundo do barco e ir para outro lugar. Mas quando Deus chama, a coisa acontece. Não tem como. Você pode fazer o que for, que você vai acabar cumprindo aquela missão, querendo ou não. Nem aqueles filmes, né, de que a pessoa tenta mudar a linha do temporal, né, e volta para o passado fazer alguma coisa, mas sempre acontece aquela mesma coisa que ela estava tentando evitar. Então não tem como evitar. Você tem como tornar o processo mais doloroso, mas não tem como evitar. Então, para não ser doloroso, se joga de uma vez, né? E deixa que Deus faz o que ele te chamou para fazer. Olha o Maguinho aí, ó. Boa noite, Maguinho. Boa noite, Góis 1674 aí, que estava sem som, mas agora está ouvindo bem. Olha aí, que nem Jonas aí, essa é a Érica Regina falando, tá? Beijão, meu amor aí. A Nai também, grande abraço para a Nai, que está assistindo também a gente aí, tá bom? E, pastor Rafael, quando a gente fala sobre a vida ministerial, né? Porque normalmente os que são crentes, né, têm uma vida ministerial, tem alguma coisa para se fazer dentro da igreja. E nessa pandemia, né, como é que ela pode colocar para fora o seu dom ministerial, os seus talentos, né, o seu chamado, além das redes sociais, né? Porque é uma dificuldade. Alguns pensam assim: poxa, como é que eu vou fazer alguma coisa agora? Né, se eu não posso sair, se eu não posso fazer isso, né? Como é que ele pode aproveitar também as redes sociais para poder adequar o seu chamado? Existem N maneiras. Para mim é difícil ver uma forma que você não consiga, né, expor o seu dom através das redes sociais, porque tudo que você pode fazer presencialmente, você pode fazer online. Talvez falte aquele contato físico, né? Mas se o seu dom da palavra, se o seu dom é de consolar, se você tem o dom criativo de fazer uma apresentação, poxa, tudo é possível, né, por meio das redes sociais. Aqui no Play a gente tem desenvolvido a ministração com as crianças via computador, via internet. Então a gente grava as celebrações das crianças e aí mandamos, e já temos visto que precisamos inovar o negócio, então tem novidades vindo por aí. E Deus vai fazendo a gente crescer cada vez mais em expansão e influência, coisa que eu pensei que a gente só ia fazer mais para frente, a pandemia já adiantou. Então a gente tem muitas possibilidades. Difícil pensar numa forma de você não conseguir, porque para ficar parado é só porque quer mesmo. É que nem aquela pessoa, aquele crente 4S, né? Salvo, sentado, satisfeito, sonolento. Isso você tem também na igreja. Tem com pandemia ou sem pandemia, e tem também aquelas pessoas que não querem fazer. Não é porque não tem oportunidade, é porque não querem fazer. O dom, ele se manifesta de qualquer forma, em qualquer meio. Então basta você realmente colocar ele para fora, né? Olha, o pastor Márcio Kess que mandou... Eu não curto muito redes sociais, fazer live para mim, fazer vídeo para mim é difícil, mas eu estou me inovando, estou me renovando, né? Estou aprendendo coisas novas, e isso tem sido muito positivo também, e colocando ali outras maneiras de viabilizar o dom que Deus me deu. Legal. Glória a Deus.
Eu, o pastor Márcio Cash, que passou uma agorinha aí, mandando um alô, dizendo que a vida do pastor Rafael é inspiradora. Grande abraço para o nosso amigo aí, pastor Márcio Cash, que está lá em Estados Unidos agora, né, morando para lá agora. Grande abraço. Então, pastor, realmente é isso, né? A gente só não faz se não quer. Eu lembro que um pouco antes dessa pandemia, né, eu não era muito de usar o Instagram, né? Eu entrava no Facebook, deixava algumas mensagens, né, usava muito o WhatsApp, mas o Instagram não era uma rede social forte para mim, eu não entendia muito, né, o que realmente se fazia no Instagram, né? E a minha esposa que usava, ela movimentava tudo, quando era para postar alguma coisa, eu falava assim, Érica, posta aí para mim, que eu não sei nem como é que faz aqui no Instagram, né? Eu tive que me adequar, né? Eu tive que usar essa ferramenta mais, porque hoje o que a gente mais usa agora é o Instagram e o YouTube, né? Para poder fazer nossa live todo dia praticamente, que eu tô vendo ali propaganda das suas lives, né? Constante. E essa vou chegar semana... vou crescer até esse ponto. Eita, assim, olha, quem diz, vou chegar lá nos pés do Rafael, em nome de Jesus. Mas está trabalhando com as lives, né? Realmente tenho, né, convidado algumas pessoas para poder a gente estar junto falando a palavra de Deus. E também usado a forma do podcast também, né? Como já deve ter chegado para o senhor também, alguns podcasts, alguma forma também de transmitir a palavra de Deus também para aquelas pessoas que, poxa, passa o dia todo correndo, apesar de estar com pandemia, né? Tem muita gente que está continuando trabalhando aí, que não para, né? Para rapidinho, consegue ouvir uma mensagem, glória a Deus por isso, né? Isso aí já dá um alimento. E, pastor Rafael, quando a gente fala agora da nossa vida familiar, como está sendo enfrentar, né? E como é realmente colocar o seu dom para fora. Né? Poxa, a gente vê assim, o pastor Rafael, para lidar com crianças, tá ótimo. O pastor Rafael não tem problema para lidar com crianças, né? São 3, né, pastor? São 3. Eu tenho ministério infantil particular em casa. E esses 3 estão dando muito trabalho ou tá tranquilo? Dão bastante trabalho. Agora mesmo tiveram que levar uma bronca, né? Porque estavam gritando, pulando, já tá tarde, a gente mora em apartamento, né? E aí, para se acalmar. Mas, às vezes, os sogros ajudam também. Hoje, a Raquel, a do meio, tá dormindo na casa dos avós, então já deu uma tranquilidade maior aqui. Mas quando os três estão juntos, é difícil. É difícil. Mas, assim como em todos os aspectos, a pandemia também trouxe crescimento para a gente nessa área. Eu até compartilhei no outro bate-papo sobre a questão do Shabá, uma questão que sempre passou despercebido para mim. Eu achava que era uma coisa, um luxo, né, para ser vivido. Essa questão de descanso, não, descanso só no céu, como dizem a maioria do povo aí, né? E para mim era uma frase que tinha uma coisa de santa, né, aquela tipo de frase que, se não está na Bíblia, deveria de estar. Mas interessante que a Bíblia coloca outra coisa. Ela não coloca o descanso no céu. Ela nos coloca a exigência de proclamarmos esse descanso até que ele chegue. De que maneira a gente faz isso? Guardando um dia de 24 horas consagrado a Deus. E é independente de ser sábado, domingo, segunda-feira. No caso, o pastor, né, que domingo é um dia de trabalho intenso. Sábado também os preparativos ali. O dia que se faz reuniões. Então, um dia de folga do pastor geralmente segunda-feira. E a importância de tirar esse tempo de 24 horas veio como um impacto muito forte na nossa vida. E eu sempre fui uma pessoa muito viciada em trabalho, então eu tinha dificuldades em ter um tempo para poder parar. A minha mente sempre funcionando, tinha uns memes que rolava ali do cérebro do pastor de criança, né? Tava ali o pastor dormindo, aí eu sabia, bem, você está dormindo? Aí o pastor respondendo, quase. Por quê? Acabei de ter uma ideia do ministério infantil. Os olhos dele acordam assim, né? Abre. E, de fato, é isso que eu tenho vivido. Eu não parava, minha mente não parava, eu não conseguia descansar. Mas eu recebi ali um tapa na cara de perceber o quanto esse momento é santo, é importante, fisiologicamente falando, emocionalmente falando, relacionalmente falando e espiritualmente falando. A gente fala muito sobre dízimos e ofertas, né, que a gente precisa consagrar e confiar que Deus é nosso provedor. O descanso é a mesma coisa. Porque a nossa cultura de hoje, você não pode parar. Você tem que trabalhar, fazer hora extra, trabalhar. A família é uma distração, criança é uma distração. E está errado, está errado. Isso criou grandes problemas no meu relacionamento, na minha família.
E hoje eu tomei jeito, então tenho guardado esse tempo de 24 horas, não pego o celular durante esse período, porque eu sei que eu vou ser tentado a trabalhar ou ter ideias mirabolantes ali. Então, durante esse período, eu não mexo celular. Tá até lá na minha descrição do WhatsApp. Shabá, se precisar, ligue, porque eu não vou mexer em redes sociais. Eu lembro que foi, né, na segunda-feira que você ia ter a live, né, com o Francinei, né, nosso líder de crianças aqui da nossa igreja, e você falou realmente, olha, domingo, a partir de 18h30 até 18h30 de segunda-feira, eu estou fora, não estou online, qualquer coisa for urgente pode ligar, né? Eu vi ali, e realmente, pastor, isso é muito bom, isso é muito bom e é muito importante, porque a gente passa muita dificuldade quando realmente a gente esquece da nossa família, com o tempo para eles necessário, porque eles precisam, né? Eu passei uma situação muito difícil com a Érica também no nosso casamento, situações de brigas, discussões, a gente não estava tendo tempo um para o outro, por quê? Porque nós trabalhamos na igreja, né? Então a gente vive igreja, vive nosso trabalho, a Érica na área de comunicação, eu na área de evangelismo e ajudando, dando suporte aqui agora na base de evangelismo da juventude, né? Base da igreja em si, e era tanta coisa que a gente realmente não tinha tempo. O nosso filho estudava, quando não estudava, né, ficava com a avó dele, ficava com a minha mãe, e assim ia, e a gente quase não tinha tempo. E quando a gente tinha tempo, a gente queria descansar, né? Mas descansar mesmo, dormir ou se acalmar, ficar quieto. Mas mesmo assim, de vez em quando, pegava o celular, verificava o que tem para fazer amanhã. Isso era muito prejudicial para a gente. E a gente entendeu, não pela questão em si do Shabat, que eu ouvi também, eu achei dos céus isso, né, que realmente é muito importante e preciso para nossas vidas, né, mas a gente se deu um dia da semana realmente que a gente ia parar para nos aproveitar, né? Mas quando eu vi o senhor falar de Shabat, completou ainda mais, porque hoje em dia, né, qualquer coisa pode tirar nossa atenção. Um celular, uma chamada, uma mensagem rápida, se a gente for olhar, a gente pode ficar preocupado. E aquilo já vai nos atrapalhar do nosso momento, né, familiar que nós temos ali. Então, isso realmente é dos céus, isso aí é, como você falou, é bíblico, né? Mas muitas vezes, né, a gente não se acorda para fazer as coisas que realmente tem que ser feito, para poder nós nos alimentarmos também, nós sermos edificados como família, fortalecidos para poder a gente acordar no outro dia e, pai, muito obrigado, porque eu tive um dia maravilhoso com a minha família, né? E agora sim, agora eu vou fazer meu melhor no trabalho. Mas sempre quando voltar, glória a Deus, porque eu estou em casa, estou com a minha família de novo. Se alegrar de ficar em casa, né? Eu lembro que eu, às vezes, ficava em casa, ficava agoniado. Poxa vida, tem que sair, tem que fazer alguma coisa, porque não dá em casa, não dá. E depois, quando realmente a gente passou por tantas situações, e realmente Deus falou muito com a gente nesse processo, hoje nós somos totalmente diferentes, né? Hoje a gente dá mais valor um para o outro, a gente se alegra quando está em casa juntos com outras pessoas, né? Com o meu filho, com a minha esposa, e realmente isso trouxe um valor imenso, e hoje é muito bom estar em casa, é muito bom estar em casa, mas isso foi muito demorado. Então você que está nos ouvindo hoje, se você não consegue realmente dar atenção para a sua família, tem alguma coisa errada, porque o seu primeiro chamado realmente com a sua família, né? Você tem que realmente dedicar hora para a sua família. Primeiro ministério de fato é a família. E se isso não está bem ajustado, todo o resto vai ser um reflexo desse desajuste. Exatamente. E tem outro versículo aqui, em Efésios capítulo 1, versículo 18, que diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Efésios 4:1 e o primeiro foi Efésios 1:18. Né? Então nós somos, como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vocês foram vocacionados, nós recebemos algo dos céus e nós temos que colocar em prática. Né? Como fala em Efésios 2:10, porque somos criações de Deus realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, quando Jesus veio na terra, ele preparou o caminho. Ali nos evangelhos, ele preparou o caminho, ele ensinou, ele cuidou dos seus, ele falou para ele para poder continuar.
E hoje a gente fala assim, mas naquele tempo foram os discípulos do Senhor que trabalharam ali, eles eram doidos, não, nem dormiam, andavam para cima e para baixo, faziam tudo e tal, essa questão toda, né? E a gente não é discípulo do Senhor? Né? A gente tem que se perguntar, será que não é discípulo do Senhor também? O que nós estamos fazendo? Né? E Deus nos chama para fazer alguma coisa, então se você realmente tem um dom, um talento, faça, dê o seu melhor, que Opa, acho que caiu o pastor Rafael. Mas ele vai já voltar aí com a gente. Aqui. Pronto, ele vai já voltar aqui. Deu uma caidinha. Tá? A gente está falando sobre chamado. Qual é o seu? Seja bem-vindo aí, Wanderson. Grande amigo Wanderson. Tá aí, pastor Rafael voltou. Deu uma caidinha aí, né, pastor? Mas está tudo... Pois é, então a gente... A coisa que você estava falando de Efésios, eu acho muito legal na carta, porque o tom de Paulo é um tom assim, descobrir a pólvora. Os mistérios cósmicos de Deus foram revelados. E a carta todinha falando sobre essa questão de identidade e propósito. É justamente quem nós somos em Cristo e quais são os planos de Deus para nós no mundo. Para a sua igreja, para os seus discípulos. E isso transcende um tempo, né? Não é o tempo que eles estavam vivendo ali. Transcende a história e chega até nós hoje. E o tom dele é magnífico, ele empolga a gente, quão grandiosos são os mistérios de Deus. E esse é o sentimento de alguém que descobriu realmente sua identidade, seu propósito. Esse é um assunto tão sério, tão importante, necessário para a nossa existência, que muitos filósofos já tentaram responder essa pergunta sem muito sucesso, mas nós encontramos a resposta em Jesus. Quem eu sou e por que eu estou aqui. E quando você responde essas perguntas, quando você encontra esse propósito na vida, é uma diferença tão grande que é como se você passasse de fato a viver. Antes você só existia. Você começa a viver a partir do momento que entende o que motiva você estar aqui. Então isso é de uma preciosidade tremenda. E isso realmente é muito importante, porque quando principalmente eu entendi o meu chamado, né, foi que as coisas começaram realmente a mudar. Né? Eu tenho falado muito, né, em minhas lives e em outros momentos que eu tenho pregado, né, que apesar de ter quase 16 anos como cristão, né, em 2018 eu fui entender realmente o que de fato é entregar a vida para Jesus completamente. E eu entendi, né, e a partir daí realmente eu tenho me visto como uma forma totalmente diferente. Um servo disposto, disponível realmente a cumprir a vontade de Deus. Não é mais a minha vontade, não é mais o meu eu, ou o meu orgulho que fala ou que faz algo. Realmente é o chamado dos céus, o chamado de Deus. Deus me vocacionou, Deus me chamou para tal situação e eu tenho que cumprir a minha missão. Né? Eu tenho que cumprir minha missão. Como diz também em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo sabia o seu foco principal. Paulo realmente ele entendia essa situação e quando ele foi liberto da cegueira espiritual, quando ele realmente acordou e ele percebeu o que eu estou fazendo, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele começou a modificar. Né? Lembra quando Pedro, Tiago, todos eram, só judeu, né? pode ouvir a palavra, os gentios não. E Paulo foi e começou a modificar a situação, a ideias com assuntos, né, transformadores, e eles começaram a entender. Então, quando você realmente é impactado para poder transformar algo, tudo que está ao seu redor é transformado também. Né? Então, a gente tem que realmente se colocar à disposição do Pai, que Ele vai fazer diferença. A gente tem um chamado, mas quem faz é Ele. Né? Porque estamos aqui apenas para ser usado por Ele. E isso realmente é o diferencial para nossas famílias hoje, para o nosso ministério, né? Para os nossos dons, para a vida chamado de missões e outras coisas mais, para poder cada vez mais termos fé naquilo que a gente não vê muitas vezes, que pode mudar, que pode ser transformado, mas nós acreditamos, temos esperança. É como a questão da pandemia. Né? Estamos vendo essa situação difícil. Manaus está aí como segundo lugar, só está abaixo de São Paulo. Né? Um tempo atrás era quarto lugar, foi para terceiro, está subindo. Mas eu acredito que logo, logo vai passar.
que isso aí já vai acabar, todo mundo vai voltar ao normal. Mas eu falo que esse ao normal não pode ser como antes. Tem que ser realmente uma forma evoluída. Eu estava falando mais cedo com o pastor Felipe Santos, e é interessante porque nós vamos voltar, estamos aí, né, prontos e esperando, com a expectativa de retomar os nossos cultos, ter a comunhão com o outro, mas que a gente possa voltar cada vez mais focado, né? E com muito mais pessoas, porque muito mais pessoas têm sido alcançadas por esse momento difícil, né? Essa situação que estamos passando. E assim a gente tem tido, né, vitórias. Às vezes eu olho assim, poxa, pai, como é que eu posso ganhar alguém para Cristo nesse momento se eu estou só passando mensagens? Aí Deus me falou um dia desse, espera aí que eu vou mandar um para ti aí. Aí apareceu aqui na igreja, a gente com todo cuidado e tal, né? E conversei um pouco com ele, quer entregar a vida para Jesus? Eu quero. Eu preciso disso. Disse, amém. Pronto, uma vida foi ganha. Glória a Deus por isso. Então, às vezes, não é a gente se preocupar, se matar, como fazer, né? É entregar nas mãos do Senhor, Ele vai, Ele abençoa, né? Consegui acompanhar tudo, aí eu vi que caiu vezes aí. Eu gosto da comparação, já vi uma vez a comparação de Deus como sendo o autor de um livro. E nós somos os personagens da sua história. Então, quando você tem consciência de que você é um personagem da história que Deus tem escrito, basta você se entregar para aquele enredo que Ele está escrevendo, que as coisas vão acontecer. Independente do que você acha, independente do que você pensa. Basta estar nas mãos do autor, porque Ele é o autor da história. Ele que escreve a sua vida, Ele que escreve cada detalhe. Então, com essa percepção, você começa a descansar mais nesse aspecto de que Deus, Ele vai prover o que você precisa para cumprir a sua missão e o seu propósito. Muito bom. E com essa viagem, né, porque o pastor Rafael, ele viaja, mas da forma positiva, né, rapidinho, ele tem cada ideia assim que a gente fica, meu Deus, como é que ele pensou nessa situação, né? Mas trabalhar com crianças é isso, né? Com crianças a gente tem que viajar, né, entender, tirar algo incrível. Eu lembro que o meu filho um dia desse estava assistindo, né, eu não lembro qual era o desenho agora, né? Era Daniel Tigre, né? Daniel Tigre, ele gosta de Daniel Tigre também. E ele pegou todos os ursinhos de pelúcia, ele pegou todos os ursinhos de pelúcia e colocou ele para dormir, antes dele dormir, né? Então isso é incrível, porque até aí ele tem o chamado dele hoje é cuidar dos bichinhos dele ali, né? Dos seus brinquedos. Então ele vai lá, brinca direitinho, ele pega um caminhãozinho, coloca perfume, desodorante, tudo que tiver lá dentro, ele tiver possibilidade de pegar, na geladeira ele pega a verdura e coloca no carro dele, ele leva para passear, né? Então, como as crianças têm essa visão, né, interdimensional, a gente pode falar assim, né, de outro mundo, se nós pensarmos e vivemos como criança, né, como a palavra diz, realmente a gente vai fazer coisas sobrenaturais, né, porque as coisas sobrenaturais estamos aí, e por isso que estamos lutando para poder viver sobrenaturalmente, né, mas normalmente, sem ser aquela coisa de outro mundo, apenas se deixar, né, ser guiado por Deus, que Ele faz coisas tremendas em nossas vidas, né? Seja no ministério, seja em qualquer outra coisa que acontecer naquele exato momento. Mas Deus faz, né? Então, é incrível, né, pastor, que a gente, grandes oportunidades, como você falou, né? O que não falta é oportunidade, porque dons e talentos a gente tem demais, né? E chamado a gente sente cada vez mais. A gente não gosta, às vezes, de optar, poxa, aquela música ali não tá legal, desafinou ali e tal. Então, tem alguma coisa para você aí, né? Vá trabalhar nessa área aí, né, que você pode ajudar alguém. A gente não pode... Assim, eu acho que assim é melhor. Opa, talvez eu esteja indicando você para essa área aí, para ajudar. Será a resposta para... É interessante ver que as nossas aptidões, nossas inclinações e paixões, elas já se manifestam desde cedo, como você falou aí do Isaac, né? E eu tenho 3, eu percebo como os 3 foram tão diferentes desde o berço. Eles eram completamente diferentes uns dos outros. E já manifestava ali os seus dons, os seus talentos desde cedo, né? Então, o Natan sempre teve muita habilidade para falar, falava, tagarelava, e ele não teve muita dificuldade para aprender a falar palavras difíceis, inclusive. O pessoal ficava impressionado que ele, com 2, 3 anos, usava pronomes oblíquos. E a gente não teve nem aquela graça de a criança falar errado, que o Natan não teve muito de falar errado, não. Aí o pessoal falava, porque você e sua esposa falam certo, né? Ele se inspira. Eu falo, a gente fala certo, mas assim, a gente continua falando certo,
e os outros dois não tiveram tanta inclinação quanto o Natan teve para a fala. A Raquel, a gente percebe como ela é habilidosa em termos de movimentos. Desde cedo ela já pegava uma madeira sozinha, não precisava ninguém ficar ali colocando para ela. Ela andou cedo, ela se equilibrava no sofá, enfim. Ela sempre foi muito habilidosa nessa questão de movimentos, inclusive na parte artística. Faz umas expressões, umas caras e bocas que se a Globo descobre essa menina, tô perdido. E o Miguel é extremamente relacional. Como ele gosta de estar com pessoas, de comunicar, de fazer graça, de fazer os outros rirem. Ele é extremamente relacional. E a gente percebia isso desde cedo, inclusive em aspectos mais negativos do jeito dele de lidar. O Natan, por exemplo, era o tagarela. Não parava de falar. Mas por quê? Porque a inclinação dele era para isso. A Raquel era aquela menina que não parava quieta. Mas por quê? Porque a inclinação dela é para isso. O Miguel era aquele menino chorão. Mas por que chorão? Porque ele gostava de ficar sozinho, ele queria estar com os outros. Era relacional, era a aptidão dele. Então é impressionante como a gente percebe desde cedo essas inclinações. E, aliás, para você descobrir os sonhos de Deus para a sua vida, a sugestão é que você busque os sonhos que você tinha quando criança. Porque é aquele momento da infância que a gente sonha sem barreira do que é impossível. E é justamente esses sonhos que Deus gosta de nos dar. E é estes sonhos que Deus nos chama a sonhar. São sonhos impossíveis, porque aí, necessariamente, nós vamos depender dele para realizar. Nós precisaremos dele para realizar. Então, se você buscar na sua infância os sonhos que você tinha quando criança, é um indício daquilo que Deus tem para a sua vida. Estava conversando com uma voluntária sobre isso, ela falou, poxa, o meu sonho de criança era ser professora, mas a minha mãe falou que eu era uma péssima aluna, não seria uma boa professora, e aqui eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu desisti. Eu falei, não, se esse é o sonho de Deus, segue em frente, porque é o que ele tem para a sua vida. E ela foi fazer pedagogia e se formou como professora. Então, a gente tem esses aspectos que realmente Deus já tem trabalhado a nossa história para um propósito, uma missão específica. E a gente vai se surpreender que quando a gente cair a ficha, uau, mas eu já havia me preparado desde antes por conta disso, como Moisés, né? Foi preparado ali no palácio de Faraó, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu os escritos da época, aprendeu a ciência da época, e Deus selecionou ele para ser o líder do povo. Então Deus já havia preparado ele antes do chamado. E você vai se surpreender que quando a sua ficha cair de qual é a sua identidade e seu propósito, você vai perceber que Deus já estava trabalhando, te munindo para aquilo. Isso é muito importante, entender a identidade, né? Quem você é, qual é o seu propósito, né? Porque aí você vai ter a resposta do seu chamado. E isso é verdade, né? Desde pequeno, quando a gente já começa a fazer tais coisas, eu lembro que às vezes eu brincava de poder dar aula de reforço para as pessoas da minha própria sala. Meu tamanho, tudo pequeno, tudo criancinha, mas eu era professor dando aula ali, né? Tempos atrás, eu dava aula, eu sou profissional de educação física, eu dava aula também de educação física dentro da sala de aula. Eu me via assim, meu Deus, né? Naquele tempo, eu realmente tinha a oportunidade de brincar fazendo aquilo e realmente levou a sério. Hoje eu tenho a oportunidade de poder também dar aula, né, para pessoas aqui na igreja, né? Já tive, hoje não estou dando aula, mas já dei aulas, e trabalhar com jovens, em discipulado, essa questão toda. Então, realmente, Deus ele vai te mostrando, né, o que tu pode fazer. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Porque aí, Deus, está em Hebreus capítulo 3, versículo 1, Deus ele realmente faz acontecer, mas a gente precisa realmente ser e deixar esse chamado dos céus vir até nós. Porque aí ele vai assim, abrir a nossa mente, o nosso coração, para o entendimento daquilo que a gente precisa fazer. Então, qual é o teu chamado? Meu chamado, com certeza absoluta, não é mexer com celular, não é mexer com rede social, né? Negócio de online, não é para mim, isso não é um chamado meu, né? Aí tem alguma coisa errada, né? Porque tudo que é do seu chamado você pode usar, né? Ou fazer acontecer de formas variadas. Se tu tem só uma forma, né? Então você precisa muito falar com o pastor Rafael para poder ele te explicar, né, quais são as várias formas, né, de se fazer algo transformador. E é interessante também perceber que você não precisa abandonar a sua carreira que você está em prol de um chamado. Pode ser que Deus peça você para fazer isso, mas lembre-se que o reino de Deus precisa de boleiros, o reino de Deus precisa de mecânicos.
O reino de Deus precisa de professor de educação física. O reino de Deus precisa de todas essas coisas. A questão é como que a sua profissão, como que o que você faz hoje pode cumprir o propósito para o qual Deus te criou. E você vai se surpreender. A Marla perguntou aqui, pastor Rafael, quando foi que você descobriu o seu chamado com crianças? Não é isso? Chamado em relação a crianças. A gente estava evitando aqui de falar de crianças, né, mas não teve jeito, né? O chamado persegue a gente, não tem como não. Mas a gente vai entendendo aí, porque realmente tudo está ligado, né? Tudo está interligado aí com nossas crianças, né? Com o nosso chamado ministerial também, né? E realmente quando a gente fala, voltando agora um pouco para os ribeirinhos, né? Ou para missões em si, pregar a palavra de Deus para aqueles que têm dificuldade de receber, né, certas distâncias, né? Tudo isso é incrível, porque realmente a gente gosta de fazer isso. O pessoal, a gente vê algumas pessoas falando assim, poxa, se tornaram missionários, foram para a África, esqueceram toda a família, poxa vida, coitado deles, eles estão lá sozinhos, abandonados agora, né? Mas não. Mas isso é realmente aquilo que arde no coração deles, por isso que eles vão, né, e por eles ficam lá fazendo o seu trabalho. Eu lembro muito bem que o pastor Rafael, quando ele falava que ele ama demais, né, trabalhar com os ribeirinhos, e eu lembro que teve uma certa dificuldade uma vez, não sei se a Nay também vai lembrar, né, de você falando sobre as carapanãs, né, e as dificuldades no caminho, e a Nay, o que eu estou fazendo aqui? Pelo amor de Deus, né, tem que voltar. Conta um pouquinho essa história pra gente, das dificuldades em meio ao nosso chamado, pastor. Sim, a dificuldade é aquela balança, né? Tem coisas que você faz que ninguém acredita, mas Deus te deu prazer em fazer aquilo. E tem coisas que você precisa vencer aquela barreira para cumprir o chamado de Deus, o propósito de Deus, né? Por amor a Deus. Tanto no ministério infantil quanto nos ribeirinhos, você tem esses dois aspectos. Era bem tenso ali o que a gente vivia, né? Mas eu curti aquilo de monte. E relembrando ali o meu passado, eu percebi que tive grandes influências, inclusive dos desenhos animados que eu assistia. Era Deus já me preparando lá desde aquela época. Meu desenho preferido quando eu era criança era Johnny Quest. Era um desenho de um menino, né? Que tinha um cachorro, bandite. Era filho de um cientista e vivia grandes aventuras ali. Aventuras na floresta, aventuras no deserto, enfim. Aquele desenho que me cativava. E eu queria, quando crescesse, viver aventuras como a do Johnny. E ali nas brincadeiras que eu tinha com os meus primos, eu era sempre o Johnny. Os cachorros que eu ganhava eu chamava de bandite. Gostava de colocar camisa preta e calça jeans para ficar que nem o Johnny. Enfim, ele era o modelo daquilo que eu gostava. E Deus realizando esse sonho ali no meio dos ribeirinhos, que eu me sentia o Johnny Quest ali, né? Pegando aquela rabetazinha, né? E eu ouvi assim na minha mente o som da trilha sonora do desenho. Eu curtia demais aquilo. Então era um prazer em fazer aquelas coisas que advêm de Deus. A gente teve as dificuldades ali. Teve a Nay, ela já ela tem um oposto, né, nessa questão. É uma pessoa muito aventureira, ela gosta também dessas questões de aventura, de novo. Ela fala que ela é meio hippie, né? E ela é mesmo, né? O jeito dela de se vestir, as pessoas com quem ela conversa, a forma desinibida com quem ela trata. Ela parece meio hippie. Mas ela tinha algumas dificuldades com animais, como, por exemplo, chegava lá na base, onde a gente trabalhava na comunidade, né? E a gente dormia na rede, ali em céu aberto, aí tinha aqueles mosquiteiros, e tinha as aranhas que subiam ali, né, e à noite ficava aquele monte, aquela coleção de aranhas de todo tipo, todo formato, todo tamanho do mosquiteiro, para o desespero dela. Ela precisava levantar à noite para ir no banheiro, e quando ela ia, as pererecas grudavam ali na perna dela, e para ela aquilo era uma aflição, era uma dificuldade muito grande. Mas a gente suportou tudo aquilo por amor a Jesus. Então a questão da água do Rio Negro, né, que era uma água que nem uma Coca-Cola, e a gente às vezes tinha que tomar banho naquele rio, e do outro lado você viu jacarés na margem,
você via as cobras passando ali, dava aquele desespero de você mergulhar naquele rio sem saber o que tinha ali. Era desesperador, mas por amor a Deus, a gente faz. E Deus, às vezes, dá aquele gostinho, né, da gente ter uma imagem da infância, um sonho na infância, que você se sente cumprindo aquele sonho, realizado com aquilo, né? No caso das crianças, eu também tive esse duplo peso, que o Ministério Infantil, ele surgiu na minha vida, foi sem querer querendo. Eu simplesmente comecei a trabalhar no Ministério Infantil, foi com os principiantes na minha igreja, porque eu estava procurando um ministério que eu precisasse não assistir o culto dos adultos, que era muito chato. Ouvindo o pastor pregando, com voz de neném, era muito chato. Eu ainda era junior, tinha acabado de sair do culto infantil, agora tinha que assistir o culto dos adultos, era muito ruim. Então, eu fui procurar um ministério que eu pudesse servir na hora do culto. Aí, estavam precisando de pessoas, os principiantes, eu fui ajudar. Era uma criança cuidando das outras, né, ajudando as outras ali. Mas Deus transformou essa falcatrua em bênção, de maneira que, com o passar do tempo, eu fui crescendo, me desenvolvendo ali, e percebi que eu tinha alguma inclinação, alguma aptidão para aquela área. Porque quando eu falava, as crianças entendiam. Eu contava histórias, fazia alusão a desenhos animados, e elas entendiam. E muitas vezes eu gostava de desenhos animados que elas gostavam. Até hoje eu gosto, né? Eu assisto desenhos animados não é por conta dos meus filhos, não. Assisto porque eu gosto. Eles assistem por causa de mim. E isso me inspira e mexe com a minha criatividade. Eu quero fazer coisas semelhantes para as crianças entenderem o Evangelho, trazer a Bíblia e fazer conexões com desenhos animados, para que eles tenham prazer na Bíblia como eu não tive, né, na minha infância. E eu comecei a entender e a sentir essa inclinação para essas coisas. E teve uma vez que eu fui fazer uma apresentação com a Companhia do Lume, lá no Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal. E aí eu era perto de onde a minha avó e os meus tios moravam, eu convidei eles para irem assistir. Aí estávamos lá, né, eles foram assistir, e no final da apresentação, fui lá conversar com eles e tal, minha avó me abraçou e falou assim, agora eu sei porque Deus te fez assim. Ele estava te preparando para isso. E essa menção da minha avó é porque ela sempre me criticava que eu era o mais velho dos primos e eu era muito infantil. Eu chamava meus primos para brincar de pique-esconde, pega-pega, ficava vendo desenhos. E ela, cresce, menino, cresce, você é mais velho dos primos, cresce, para de ser criança. E eu vivia naquele mundo de fantasia. E ela me abraçou ali e falou, eu sei agora por que Deus te fez assim. Ele estava te preparando, é para isso aqui. E aquilo que a minha avó falou encheu meu coração de alegria. E foi aquele sentimento que Paulo teve na carta de Efésios. Poxa, eu descobri porque eu estou aqui. Porque Deus me fez assim não é um defeito. Ele me fez assim porque ele quer me usar desse jeito que eu sou. E aquilo foi maravilhoso. Logo em seguida, minha tia me abraçou e falou, olha, foi você que escreveu o teatro dessa peça, não foi? Falei, foi, tia, mas como é que você sabe? Tem tudo a ver com a sua infância, com o que você brincava, casa na árvore, não sei o quê, tem tudo a ver contigo, é tua cara. Aí eu percebi que Deus estava me chamando para aquilo realmente. Esse foi o despertar ali do Ministério Infantil na minha vida, né? Agora, ao decorrer desse processo todo, eu comecei a perceber que o que Deus estava me chamando era algo um pouquinho difícil. Então é o revés, né, do ministério. Ao mesmo tempo que teve aquele prazer, uau, Deus me fez para isso, Ele me dotou para isso, tem sempre aqueles reveses do ministério. Por exemplo, a igreja não tem uma cultura de valorização das crianças como deveria, como a cultura do reino propõe. Aquela coisa de Jesus fala, olha, sede como os meninos, como as crianças, porque dos tais é o reino dos céus. A igreja ainda não percebeu o valor que o ministério infantil as crianças têm. E aí, por conta disso, existem muitos embates. Por exemplo, a figura de pastor é uma figura estranha. São poucas igrejas que têm um pastor de criança. Geralmente é a tia que assume o ministério, a esposa do pastor. E quando tem um pastor para crianças, ele é visto como uma figura intermediária entre um seminarista e um pastor de verdade. Não é alguém com muito apreço ou muitas ideias. Só que não é o meu caso. Eu sou pastor de crianças por chamado. No final desse ano, em novembro, eu completo 10 anos de ministério pastoral. E todos eles voltaram para aquele mundo. E o pessoal fala, pô, você não vai crescer. Não, eu falei, não, se Deus me permitir, eu quero ficar até velhinho nesse ministério. Porque eu amo. Deus me criou, foi para isso, foi para um chamado. E eu tenho percebido a dimensão do chamado de Deus cada vez mais forte na minha vida.
que é para causar uma revolução na igreja, na forma que a igreja vê as crianças. Que gera uma revolução no reino, nessa forma de um resgate da forma como Deus enxerga as crianças. E isso tem sido muito difícil. Muitas vezes eu quis desistir. Muitas vezes eu quis sair do ministério infantil. Porque, poxa vida, a igreja não valoriza, as pessoas não me veem como um pastor de verdade, todo mundo acha que eu estou ali para o ministério infantil esperando uma oportunidade de crescer. E não é isso. Mas machuca muitas vezes. Machuca, às vezes, você não ter o reconhecimento, você não ter aquele bônus todo que uma liderança pastoral tem, né? Às vezes você está ali nos bastidores, às vezes ninguém te vê. Mas aí vem uma mensagem de uma criança ou de uma mãe contando testemunho de como a criança foi transformada e aquilo enche você, né? Você percebe, poxa, Deus me chamou para isso. É aí que eu tenho que estar. É ali que eu tenho que ficar. Então existem esses reveses também. Existem os bônus e os ônus do chamado. Mas você, tendo convicção para o que Deus te chamou, é aquilo que eu falei no início. É quando arame farpado vira barbante, você arrebenta com a maior facilidade. É quando o muro de 10 metros vira meio fio, você pula com a maior facilidade. É quando os obstáculos são trampolins para você superar as adversidades. É isso que a consciência do seu chamado traz para a tua vida. Então não importa o que digo, não importa o que aconteça, não importa o que você sinta. Você se sente motivado a continuar, seja naquilo que for, quando você tem convicção que Deus te chamou para aquilo e que você não nasceu para outra coisa. Glória a Deus, pastor. Né, que bênção ouvir isso. Realmente, isso é realmente a gente, né, tira uma força que vem de dentro, porque o chamado é realmente isso. Quando você sente algo arder a fazer, e aquele arder, ele continua crescendo, ele não vai diminuindo. Normalmente, se você teve um chama para alguma coisa, foi lá, começou a fazer, mas aquilo começou a ficar desgastante para ti, em onde você não está gostando do que está fazendo, de estar ali, significa, opa, né? Aí não, acho que eu tenho que mudar o foco, jogar a rede no outro lado. Né? Mas quando isso realmente continua ardendo e vai crescendo cada vez mais, né? Esse é o seu chamado. A pessoa está procurando aí, né? Será que é fazer crepe? Né? O chamado dela? Né? Pode ser também, pode ser fazer alimento também, mas não é só isso. Né? Deus preparou cinco coisas maiores. É uma forma de, exatamente, de alcançar ou de começar algo. Acho que é um personagem que eu Play, que é a Tata, Tamanduá, a bandeira. E ela tem o propósito da comunhão, de unir as pessoas. E ela é uma exímia cozinheira. E ela utiliza os quitutes que ela faz, a habilidade dela, para juntar os amigos, juntar naquela comunhão, fazer um piquenique, fazer um almoço. É uma forma aí de você desenvolver. Verdade, verdade. Tá rodando aí a sua tela, né? Que a internet está querendo cair aí. Mas, glória a Deus, acho que o senhor está me ouvindo. Tá? Realmente isso é uma grande forma de a gente fazer algo de diferente, né, na vida das pessoas. Então, se algo te incomoda, aí há o começo e a possibilidade de poder isso realmente ser seu chamado. Tá bom? Então, é muito importante você entender aquilo que Deus preparou nesse mundo. Jesus amou, Jesus ele deu realmente, né, seu tudo, né, para podermos estar aqui hoje. Então, por que também não podemos fazer o nosso melhor? Aquilo que ele nos chamou para fazermos também. Qual é a sua vontade? O que te incomoda? O que realmente te faz ter amor para fazer aquilo naquela obra? Então, faça. Isso é o seu chamado. Isso é que Deus realmente está doido para poder fazer acontecer alguma coisa. Né? Você não vem ao mundo por acaso, você tem o chamado. Você foi atraído para poder fazer algo grandioso, tá? Tremendo. Então, vocês vão ser muito abençoados. Vou esperar aí para ver se o pastor Rafael ainda vai conseguir entrar. Ele estava com uma dificuldade na internet, tá bom? Mas se ele entrar, vai ser mais para se despedir aí. Mas foi muito bom poder falar com o pastor Rafael, tá? Ele é um grande amigo meu, né, que eu pude conhecer quando ele veio aqui em Manaus, também trazendo a Companhia do Lume para a nossa igreja. E a partir daí a gente tem, né, conversado ainda mais, desenvolvido tanto esse amor, né,
por Jesus aí. Então, já está contando aqui nosso tempo. Então, desde já, eu agradeço você que participou conosco, tá bom? Continue assistindo nossas lives, a live também do Pastor Rafael. Qualquer coisa também pode se inscrever no meu canal, De Ângelo Barreto Soares, no YouTube. E até a próxima, então, pessoal.